Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre com muita informação para você que nos acompanha. Hoje, o assunto que eu trago até você, vamos saber mais, conhecer os sinais de transtornos mentais no trabalho e evitar afastamentos. Hoje tudo isso, porque a rotina de trabalho ela pode se tornar exaustiva a ponto de afetar a saúde mental e, conforme alertam a Organização Mundial de Saúde, o Instituto Nacional do Seguro Social, os transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento no Brasil. E para trazer todas essas informações, conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com a psicóloga Adria Almeida. Seja muito bem-vinda novamente ao Entrevistas DPE. Obrigada, Adriana. Eu fico muito feliz pelo convite, principalmente por estar falando sobre saúde mental, que eu acredito que é algo tão importante. O prazer é todo nosso em te receber e quero dizer que muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui estar somando todas essas informações, porque a gente sabe que informações transformam, né? E fala pra gente, Adria, os dados do INSS, eles mostram aí que os transtornos mentais, eles estão entre as principais causas de afastamento no trabalho no Brasil, no dia de hoje, né? O que esses números revelam sobre o modo como nós estamos lidando com a saúde mental no ambiente corporativo? Adriana, hoje, alguns dados mostram que 200 mil pessoas por ano são diagnosticadas com algum transtorno mental relacionado ao ambiente de trabalho. E, infelizmente, por ser muito subjugado a saúde mental, não ser algo visível aos olhos, muitas pessoas, em torno de 30% desse total, que não tem o diagnóstico ou que são afastadas justamente porque demoraram a procurar tratamento médico, a fazer, né, um tratamento correto e acabaram ocasionando o afastamento do trabalho. E são números muito grandes. São números expressivos mesmo, alarmante. Aqui e ali a gente se depara com uma pessoa que está passando por determinado tipo de situação, né? Pressão no trabalho, a demanda muito grande, muitas cobranças. E quais são os sinais mais comuns de quem trabalha, o trabalhador, né? Está chegando ao limite emocional, mesmo antes de um diagnóstico clínico? Bom, a primeira coisa que modifica é o comportamento, né? O comportamento, o humor. A pessoa, quando ela se conhece, ela tem a plena consciência que algo não está bem. O sono modifica. A pessoa, ela passa a ter problemas no sono, não conseguir dormir. Passa a ter uma exaustão, um cansaço que é muito além do descansar. Você descansa, mas ainda assim você acorda cansado, você acorda exausto. A mente parece que ela não para, ela não desliga, uma angústia, vontade de não estar naquele ambiente, no ambiente de trabalho, principalmente quando ele é o principal fator desencadeante da doença. Então, a primeira coisa que modifica é o comportamento, né, e o emocional. A pessoa fica mais agressiva, mais irritada ou mais chorosa. Paciência curta, né? Paciência curta. Então, isso tanto reflete no ambiente de trabalho quanto em casa também. Então, quem acaba sofrendo são os familiares, por conta, né, desses problemas, e as pessoas, elas acabam, não, vai passar e acaba piorando. Exato. Adria, não acontece só no ambiente de trabalho isso, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo porque são situações que tanto já vivenciei como também já presenciei, de mães atípicas. Aquelas mães que carregam a responsabilidade toda, né, no cuidar do filho. E a gente sabe que não é um cuidar comum. Tem várias outras coisas, várias outras demandas, que há uma sobrecarga naquela mãe, principalmente quando ela não tem uma rede de apoio. Ela fica adoecida. Muito, Adriana. Isso é uma realidade muito presente na vida de muitas mães, né? Sejam elas mães atípicas ou não, mas principalmente das mães atípicas. Eu já recebi muito no consultório as crianças, né? Porque assim, as mães, elas acabam procurando, óbvio, o atendimento, o acompanhamento para o seu filho, mas acabam se deixando de lado. Porém, hoje, se você for pesquisar nas bases de dados, o estresse que uma mãe de uma criança atípica que não tem um suporte, né, uma rede de apoio, é equiparado a um estresse de guerra. Para você ter noção da gravidade. É exaustão, é cansaço, é medo, é tristeza.
somado com a incerteza do futuro, se a criança vai conseguir evoluir, se não vai conseguir evoluir, é demanda da escola, é demanda dos colegas, é demanda da própria criança. O preconceito vivido no dia a dia. O nível de suporte dessa criança com autismo também vai denominar o quanto essa mãe vai exigir dela, por exemplo, uma criança com nível de suporte 3, 4, que requer realmente um cuidado muito mais elevado, a quantidade de terapias, né, as horas de terapia. Então, tudo isso é um fator desencadeante que também pode levar a mãe à ansiedade, até a síndrome de Burnout, que hoje ela é muito relacionada ao trabalho, mas também já foi relacionado ao estresse também causado por uma mãe com autismo, por exemplo. Excesso de responsabilidade e preocupação, né? Exatamente. A síndrome de Burnout, o que hoje é reconhecida como um fenômeno ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, né? Tem aparecido com mais frequência aí nos consultórios. O que diferencia o estresse comum e o esgotamento crônico? Exatamente. E hoje, né, estamos muito felizes quando nós tivemos esse ganho de ser reconhecida pela OMS. O burnout, hoje, ele é reconhecido como uma doença ocupacional, né? Então, isso foi um marco, foi um ganho para todas as pessoas, para os trabalhadores, para a saúde mental. E o burnout, o que acontece? Ele é o nível hard, vamos dizer assim, do estresse, do cansaço. Ele já não é mais só o cansaço ou o estresse, ele já elevou, ele é a exaustão física e emocional. É quando o corpo, ele já realmente, ele pifou, ele parou, ele chegou no seu limite, ele não consegue mais funcionar. Então, existem várias características que acompanham o burnout, né? Que a exaustão é só uma delas, mas a exaustão, a irritabilidade, os apagões, então é uma série de fatores, a angústia, né? A depressão vem junto. Nossa. Então é uma série de características, de sintomas que são relacionadas ao burnout. Nossa, é muito sério, né? Tem que procurar acompanhamento o quanto antes. Sim, exatamente. E aí não só hoje a OMS reconheceu o burnout como uma doença, né? Hoje ele está no nosso Código de Classificação de Doença Mental, no CID-11. Hoje já existe uma NR, a NR17, né? Que é do Ministério do Trabalho, que preconiza que o ambiente de trabalho ele tenha que ser voltado também, né, para a saúde mental e emocional, que isso é ótimo. Hoje nós temos uma lei, se eu não me engano, 8.213, que já preconiza que a pessoa o trabalhador, né, com adoecimento mental, ele seja afastado e recebendo todos os direitos trabalhistas, né, contanto que ele esteja ali com o laudo médico e realmente ele esteja com adoecimento mental. Então, tudo isso são ganhos hoje, né, voltado justamente para a importância que é a saúde mental e pela quantidade de afastamento que vem tendo ao longo desses anos. Exato. Ainda existe muito tabu no ambiente de trabalho em torno da saúde mental. Como é que isso interfere no processo de prevenção e acolhimento também dos trabalhadores que estão adoecendo? Infelizmente, existe um tabu relacionado à saúde mental, né, Adriana? É muito comum vocês verem as pessoas, elas cuidando da saúde física, da alimentação, as pessoas indo para a academia, se alimentando melhor, cuidando dos dentes, colocando lente, mas dificilmente você vê alguém exaltando ali a saúde mental, né? Exato. Né? Exato. E aí, assim, para um exemplo muito simples, você não vai obrigar um trabalhador, né, que quebrou a perna a fazer uma atividade que ele precisa andar. Não vai obrigar alguém a correr se ele quebrou a perna, vamos dizer assim. Porém, uma pessoa com ansiedade, com depressão, com estresse crônico que você não vê, eu costumo dizer que não é visível aos olhos, a pessoa passa e diz assim, tá, né, não quer trabalhar, tá. Só tá. A gente ouve muito isso. Depressão é frescura, você não quer trabalhar, não tem que trabalhar. Então, se você não consegue comprovar ali, então existe esse tabu, existe esse difícil, preconceito, né? Hoje as pessoas, se elas estão doentes do coração, né, com um problema nos olhos, elas vão no oftalmologista, no cardiologista, mas tá dormindo mal, não tá comendo bem, tá com angústia, tá com estresse. Dificilmente. A última coisa que ela vai procurar é realmente um tratamento eficaz, ou um psicólogo ou um psiquiatra.
O que a gente vê muito hoje em dia são professores adoecidos, porque eles estão lidando ali numa sala de aula com muitas crianças, salas passando do número do limite, não é mais a questão da qualidade, é a quantidade, e o professor às vezes ele não tem todo aquele suporte que necessita, ele não tem aquele que está acima dele, um olhar clínico do cuidar de quem cuida, e aí hoje em dia muito afastamento, muito adoecimento, e isso a gente vê, não precisa estar dentro da escola, às vezes a gente como mãe de alunos, a gente vê ali a situação como é que tá, professores cansados, Sim. exaustos. Exaustos, exatamente. Às vezes eu já vi turmas 28, 30, 32 alunos, né? E uma professora para dar conta. E salas, você tocou no assunto sobre o TEA, salas com três crianças com autismo e um TDAH e não tem uma cuidadora. Só tem a professora. Exato. Então, assim, quando eu faço visitas, né, escolares, eu já me deparei muito. É uma realidade triste uma realidade. Que isso vem acontecendo muito. Aí o que acontece? Preciso trabalhar. Isso mesmo. Né? Preciso trabalhar. Então, se submete àquele estresse, tem que estar ali, tem que estar todo dia, acaba adoecendo e o que acontece? Afastamento. Uma coisa acarreta a outra, né? Essa sobrecarga, essa falta de suporte, isso vai acarretando uma série de coisas e alguém ali nesse meio vai adoecer. Exatamente. Né? Infelizmente. Mas o que é importante, principalmente para quem está escutando a gente, né, quem está escutando a rádio, que assim, o emprego é importante, né, o que a gente faz, tudo é muito importante. A gente sabe, porém, sem a saúde mental, nada funciona, Adriana. Então, as pessoas elas têm que ter o conhecimento do seu limite, até onde eu consigo ir, até onde eu estou bem. Eu sei que eu preciso trabalhar, mas se eu adoecer? Se eu adoecer, como é que vai ficar a minha família? Como vai ficar os meus filhos? Eu não vou conseguir trabalhar. Então, antes de esperar realmente adoecer, de fato, já tem que começar a tomar medidas. Pedir ajuda, suporte, gritar. Gritar que eu falo é gritar por ajuda, pedir né? Socorro. Pedir socorro. Pronto, é isso que eu quis falar. Pedir socorro, porque não tem que esperar adoecer para poder simplesmente... Já tive situações, já tive pacientes que chegaram na frente do trabalho e deram um piripaque, caíram de exaustão, cansado, desmaiaram, foram parar no HGR. Nada mais era do que um nível elevado de estresse, pressão e sobrecarga. Nossa, muito difícil isso. É como você fala, as pessoas buscam muito outras coisas supérfluas, não digo que sejam tão supérfluas, às vezes é necessário para a tua autoestima, para você se manter bem, mas a saúde mental, ela adoece o corpo. Se você... Olha uma coisa, um fato que eu comprovei e falo com propriedade, porque eu passei por isso. Eu tive crises de ansiedade e que o meu corpo adoeceu. Nossa. E o que o meu corpo sentiu. Nossa, e eu, meu Deus, como assim? É um problema na minha cabeça. Eu tô com esse pensamento de adoecimento, mas por que veio pro corpo? Por que meu coração parecia que eu ia dar um ataque cardíaco? E a minha pressão ia lá para cima e sentia dormências, dores no peito, nas costas, em todo o corpo. Uma coisa horrível. Sensação de morte. Exatamente. O adoecimento mental, ele não escolhe classe social, nível de escolaridade, ele simplesmente aparece. E eu costumo dizer assim, pode estar tudo indo muito bem na sua vida. Vida financeira, vida profissional, vida emocional, tudo, pode estar indo tudo muito perfeito. Se a tua saúde mental ela não estiver bem, nada mais vai bem. Porque não importa o quanto a tua conta bancária esteja recheada, se você não estiver bem mentalmente, não vai funcionar. Nada se você estiver com uma depressão grave, nada vai. Você pode estar, eu vou estar sofrendo em Paris. Você vai estar sofrendo até realmente ficar ainda mais grave, né? E termos consequências piores. A mesma coisa a ansiedade, a mesma coisa transtorno do pânico. Você está simplesmente ali num momento de lazer com a família ou trabalhando no ambiente de trabalho, você teve uma crise do pânico. 1, 2, 3 seguidas na semana. A sua vida não fica mais funcional. Exatamente. E muitas vezes o afastamento, né, ele só ocorre aí quando o quadro já está grave, né? As pessoas não estão assim muito se cuidando, deixam para buscar quando aquilo ali já ultrapassou ali o limite dela, né? A pessoa ela deixa para se cuidar quando ela tem uma crise, como você acabou de relatar. A pessoa teve ali uma crise na frente do trabalho de tanta sobrecarga, mas que sinais ela pode se atentar, ligar ali o seu alerta, né, de que opa,
eu preciso me cuidar. Preciso me cuidar. Os primeiros sinais, o que você aconselharia? O que eu posso ficar atenta, eu como Adriana? Se eu estou, por exemplo, sobrecarregada e eu já notar, o que eu posso começar a notar em mim para mim já ligar o alerta e procurar ajuda? Entendi. Principalmente, a gente tem que conhecer o nosso limite. Ninguém melhor do que você para conhecer o seu limite. E nós vivemos numa cultura, Adriana, a cultura da produtividade. É muito legal, parece que é muito chique você mostrar. Você pode abrir o Instagram, você vai ver. Primeiro turno, concluído com sucesso. Segundo turno, terceiro turno, né? Aí você trabalha de manhã, de tarde, de noite, você tem vários empregos, você tem várias coisas. É uma cultura que se criou, a cultura da produtividade, só que isso adoece. Né? Então as pessoas elas vão, eu sei, e cada vez mais, infelizmente, pelo capitalismo que nós vivemos, tudo está muito caro, né? Para você viajar, para você comprar algo, você precisa trabalhar. Muitas vezes o emprego só não dá conta. Então você precisa ter 1, 2, 3 empregos de fato. Mas o fato é que eu sei que às vezes precisa, mas é você conhecer o seu limite, até onde de verdade é necessário você trabalhar tanto, né? Um advogado precisa ter tantos processos, tantas petições, já está ali no seu nível. Eu vejo gente trabalhando sábado à noite, domingo, feriado, telefone. Pronto, o WhatsApp é um vilão ao mesmo tempo que é o nosso companheiro, porque tudo a gente resolve através do WhatsApp. Mas o WhatsApp virou uma espécie de o teu chefe manda mensagem para você meia-noite do sábado. Né? E se você não responder na hora, é como se você tivesse 24 horas ali. Uma empresa que tem uns 6, 7 grupos. Exatamente. E se você trabalha em mais de uma empresa, você fica ali de olho nos 12, 13, 14 grupos de trabalho. Exatamente, porque se tu perder alguma coisa e trabalhos, empresas que são altamente tóxicas, elas te cobram isso. Muito. Elas te cobram que você esteja ali 24 horas, porque eles estão te pagando, então você tem que estar em alerta. E acaba criando, esse alerta cria uma ansiedade que vai adoecendo. Então, se você não tiver esse limite, eu sei que você é muito profissional, eu sei que você dá conta, mas chega algum momento que você também precisa, alguma coisa não tá legal. E aí, o que você tem que fazer? Eu sempre falo para meus pacientes, saiu de férias, não vai excluir os grupos não, mas arquiva, evita, vai de fato desopilar, vai de fato se desconectar do trabalho. E aí, o quê? Atividade física. É uma coisa que, assim, meus pacientes já sabem. Cobro mesmo. A atividade física ajuda demais a reduzir níveis de cortisol, nível de estresse, eleva a dopamina. Atividade física, alimentação saudável, momento sem tela, momento, se você passa o dia no computador, o teu descanso não pode ser na frente de uma tela, mexendo no celular, mexendo no computador novamente. Não, vai descansar. De fato, vai tomar um banho quente, vai fazer uma massagem, vai namorar, vai brincar com os filhos. Então, assim, você precisa saber o que é que te recarrega. Eu sempre digo isso, né? O que te recarrega? Eu gosto de andar de bicicleta. Ótimo, então tira na semana o teu momento de andar de bicicleta. Esquece do trabalho. Então, essas pequenas coisas somadas, elas vão sim combater o estresse, uma ansiedade, evitar que você adoeça. E se por acaso você começar a observar que alguma coisa não tá legal, tem que procurar. Eu sei que a fé, a igreja, o padre, o pastor, a atividade física, a alimentação, válido, é tudo válido, mas não troca uma terapia, não troca uma terapia medicamentosa. Então as pessoas têm que entender que até certo ponto, só a atividade física para ansiedade ou para depressão não vai funcionar. Vai ter um momento que ela vai precisar tratar. Tratar com quem? Psicólogo. Tratar com quem? Psiquiatra. Exatamente. E como é que a psicologia ela pode contribuir diretamente, né, com as empresas e instituições também para criar ambientes mais saudáveis emocionalmente? Hoje existe um estudo, Adriana, que para cada um dólar gasto em saúde mental numa empresa, né, num ambiente saudável, tem um retorno de $4, acredita? Olha aí, né? Então, mas infelizmente as empresas, a maioria, não tem esse feeling de entender que quanto mais saudável o funcionário estiver, mais produtivo ele vai ser.
Porque um funcionário cansado, exausto, que está com ansiedade, que não consegue dormir, está 3 dias sem conseguir dormir direito, ele não vai atender um cliente bem, ele não vai fazer um bom relatório, ele não vai ser produtivo. E aí as empresas, né? As empresas que são mais espertas, se elas entenderem isso, elas começam a investir sim em ambientes saudáveis, em ambientes onde elas entendem que o momento do cafezinho é importante, porque não sei se a cada 90 minutos trabalhado, é 10 minutos para pausa para o cafezinho, né? Isso é muito interessante. Mas tem empresas que, Deus me livre, se você parar para tomar um cafezinho, tu já tá escamando, né? Exatamente. Escamando é de gíria de militar. Então, é muito importante que as empresas elas tenham esse entendimento que funcionário saudável é produtividade, é retorno financeiro ou, né, seja qual é a missão da empresa. E aí, muitas vezes, se contratar um psicólogo, ótimo, existem psicólogos organizacionais que fazem trabalhos maravilhosos. Mas eu não vou contratar um psicólogo. Então, estuda essa ergonomia e, principalmente, a saúde mental dentro da ergonomia no local de trabalho. Vocês vão ver que, assim, a produtividade, rotatividade vai diminuir, né? Então, só ganhos para as empresas. Exatamente. E a chamada cultura da alta performance, ela pode ser um gatilho aí para transformar para os transtornos, né, como a ansiedade, a depressão. Como é que equilibra a produtividade e o bem-estar? Aí, como eu te falei, nós viemos de uma cultura, né, que cobra isso, que cobra que você esteja cada vez... Tem empresas que sufocam, né? Chegam a sufocar o funcionário. Muitas vezes aquela pessoa se vê tão cobrada de uma determinada maneira que ele chega a pedir para sair. Ele chegou ali no limite dele e não dá mais para levar à frente. Já presenciei muitas situações assim, algo do tipo. E aí, Adriano, o que acontece também da alta performance é assim... o mercado de trabalho está aí. E muita gente quer trabalhar. Se eu não fizer a minha parte, eu vou ser demitida, eu vou ser substituída. Então, acaba gerando uma pressão. Uma pressão, exatamente. E aí, nós mesmos negligenciamos a nossa saúde mental. Não, eu consigo. Olha, preciso de um relatório para isso às 18 horas de segunda-feira. Preciso de um relatório para amanhã, às 8 horas da manhã, para você apresentar numa reunião. Amanhã, 8 horas da manhã, o relatório vai estar na sua mesa. Quer dizer, você vai passar a madrugada trabalhando. Exato. Porque cadê teu descanso? Né? Então, a gente mesmo acaba negligenciando isso. Então, essa cultura da alta performance, né, infelizmente, acaba fazendo com que as pessoas elas estejam se sobrecarregando. E em muitos casos também o trabalhador ele se sente culpado, né, ou envergonhado por precisar ir se afastar. O que é importante reforçar para que ele compreenda que cuidar da saúde mental não é fraqueza, e sim uma responsabilidade? Infelizmente existe esse tabu, essa vergonha, porque vem lá desde o início. Quem vai no psicólogo é doido, né? Quem adoeceu mentalmente é doido. E não é assim. Eu já tive situações, vou dizer para você que a pessoa diz, não, mas eu não quero que coloque no meu afastamento o CID, né? Quero que coloque outra coisa, porque eu tenho vergonha. Não, porque os meus colegas vão dizer que eu sou doido. Já vários. E infelizmente isso acontece. As pessoas elas têm vergonha de ser afastado, de dizer que está tendo crise de ansiedade, de dizer que está com depressão. Eu já tive pacientes com transtorno de pânico, que foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes parar no HGR achando que estava com problema no coração. E ele dizia que estava com problema no coração. E eu dizia para ele, não, você não está, você está com transtorno de pânico. O psiquiatra disse que ele está com transtorno de pânico. O cardiologista que foi chamado disse que ele estava com transtorno de pânico, agorafobia. Mas ele se recusava a entender que aquilo mas é real, eu estou sentindo. Sim, mas o adoecimento mental é real. Ele é muito real. Não é porque você não está vendo o corpo, né? Exatamente. Nossa, é horrível. E engraçado que ele usou essa frase. Não, mas eu estou sentindo dor aqui. Como é que pode ser psicológico se eu estou sentindo? Não, mas o psicológico ele é real. Ele causa dor física e mental real.
E se assemelha muito a uma crise de pânico, de crise de ansiedade, a um ataque cardíaco. Sim. A tua pressão vai lá para cima, você fica com falta de ar, Sim. você sente uma enorme dor no peito, Dor nas costas, você pensa, eu vou ter um ataque cardíaco aqui agora. E fora que teu coração dá realmente, de fato, um ataque cardíaco. Sim. Quando você procura o pronto atendimento, que ele vê, ele te contasta lá, você tá com taquicardia. Sim. E aí, quando fazem exames, te botam no eletro, te fazem outros exames, vários exames em você, não é nada, não dá nada. Simplesmente é a tua cabeça te sabotando. E aí que você toma um sossega-leão, como chamava na minha terra, um calmante bem potente, é como ir estabilizando o corpo. E é incrível a forma negativa com que isso adoece o nosso corpo. A nossa mente, ela sai totalmente do nosso controle. Exatamente. Isso é assustador. Por isso que a gente fala que a pessoa ela passa a não ser mais funcional, porque ela não tem controle mais. Então, por isso que acontece o afastamento do trabalho, porque ela não sabe quando vai ter uma crise novamente. A depressão, por mais que você queira reagir, a depressão ela é uma doença mental incapacitante, você não consegue. Então, por isso eu estava ali falando da neuromodulação não invasiva, né? Que o que acontece? A pessoa com depressão, ela sabe que ela precisa fazer atividade física. Eu cansei de dizer para meus pacientes, você tem que fazer atividade física. Ele sabe que ele tem que fazer atividade física, muito. Mas ele não consegue. Ele não consegue porque ela é incapacitante, ele não tem ânimo, ele não tem vontade, ele não consegue ir para a academia, ele não consegue fazer uma caminhada. Então, por que eu fui buscar esse novo método, né? Porque vai lá no cérebro, estimula o cérebro a impulsionar ele a voltar a ter essa motivação de fazer algo. Né? Então, por isso que as doenças mentais, elas são tão incapacitantes, porque você não tem controle. Exatamente. Então, o que eu fiz? Vou te dar um exemplo meu. Eu fui diagnosticada na época da pandemia com síndrome do pânico que tive e ansiedade em alto grau, daquelas de você parar no hospital sem ar. Totalmente, dei 4 crises achando que o meu autista ia pegar a Covid, não ia saber me dizer como ele estava, e eu fui colocando, incutindo aquilo ali na minha cabeça, até que me prejudicou e me adoeceu mentalmente, e foi tão forte isso que passou para o corpo. Dei 4 entradas no hospital com muita falta de ar. Foi. Cheguei lá, tomei aquele calmante grande, fizeram todos os exames em mim, inclusive tomografia, não deu nada, nem Covid eu tinha. Para você ver. E aí, o que aconteceu? Aquilo ali, eu fiquei perplexa com isso. Foi um ano de atendimento com psiquiatra, acompanhado com psicólogos. Então, esse atendimento que a gente faz, inclusive fiz toda uma investigação, né? Passando por cada profissional. Né? Tem que ter. Até exame de todos o que se assemelhava ao que eu estava sentindo. Qualquer tipo de diagnóstico, né? O penúltimo foi o cardiologista, porque eu disse, eu tô com um problema no coração. Eu disse, não, mas não sou profissional, eles que sabem. E aí eu fiz exames, consultei o cardiologista e ele falou, Adriana, vou falar para você não tem problema no coração, mas com tudo isso que você passou, você acarretou 5 coisas. Você hoje tem fibromialgia. Eu digo, Jesus amado, não acredito. E aquela coisa, a pessoa que sofre de ansiedade não tem cura. Ela pode desengatilhar de alguma situação ou do nada você tá bem ali e aquilo volta. E volta como? Com falta de ar, dor no peito. E aí tem a medicação para passar tudo isso. E eu comecei a malhar. Eu disse, nossa, eu não vou conseguir, eu sinto muitas dores no corpo. Me falta muito ar. Como é que eu vou conseguir puxar peso, levantar peso? Eu fui. Na cara e na coragem. Eu não sou cardíaca, então eu vou. E fui. E sabe que até isso ajudou a respiração, ajudou a parar a dor no peito. E a autoestima, né? Que você vai trabalhando, vai tomando uma forminha e aí a gente fica contente e tá dando super certo. É tudo um Funciona, conjunto. é um conjunto. É tudo um conjunto. Eu fiz essa força, né? Essa força que desde que dei a virada de chave, através dos profissionais que ali estavam comigo, me auxiliando, me dando direcionamento, dizendo, você pode, você consegue. Enquanto eu achava que eu não conseguia, esse suporte, assim, ele foi muito válido na minha vida. Eu sou muito grata à pessoa que me acompanhou. Eu digo que, primeiro Deus, mas segundo ela aqui na Terra, ela me devolveu a vida de volta. Olha, quando eu achei que não tinha chances,
eu voltei de novo ao normal, voltei a trabalhar. Hoje eu sou muito feliz. Mas, assim, o que eu quero enfatizar, que você enfatize, que para você chegar ao ponto que você está hoje, melhorar a sua cura, você realmente foi seu agente de mudança. Você entendeu que o médico disse que você estava doente mentalmente e que você precisava se cuidar. Exato. Foi você que, mesmo no momento de dificuldade, foi na academia. Você, no momento de dificuldade, viu, não, eu preciso tomar remédio. Não teve preconceito com isso, porque é o que acontece também. Muita gente tem preconceito com o medicamento. É tarja preta, não quero tomar. Né? Nem sabe que Tilenol é muitas vezes mais prejudicial do que um tarja preta, vamos dizer assim. Então, você foi a principal agente de mudança. Então, as pessoas, elas precisam entender isso, né? Porque qualquer transtorno mental, ele evolui assim, olha, em um mês tu tá com uma depressão leve, no fim do mês ela já se agravou. Então, assim, e a ansiedade, eu costumo dizer que a ansiedade é irmã da depressão, elas andam juntas. A pessoa iniciou, pode pegar qualquer pessoa que tem diagnóstico de depressão ou teve diagnóstico de depressão. Antes, ela foi uma pessoa ansiosa, que não tratou e evoluiu para uma depressão. Exatamente. E tudo isso, se você me perguntar, de onde você tirou forças, né? Porque forças a gente não tem nenhuma. Ou por alguém que te ama, ou por alguém que você ama. É isso que eu digo sempre quando eu compartilho essa informação, né? Porque às vezes a conversa ela ajuda. Às vezes não é só você que está passando por aquilo ali, outra pessoa passou, e às vezes até de forma pior. E nisso que a gente junta, faz essa troca de informação, isso pode estar ajudando alguém, né? Exatamente. Nós estarmos aqui hoje conversando, se o que a gente está falando aqui, uma pessoa que escutou, está na situação, e a gente já fazer a diferença na vida dela, depois de ela escutar a rádio, claro, e pensar assim, não, realmente eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de... Já vai ter valido a pena. Exatamente, ela já vai ligar ali o alerta dela e dizer, nossa, eu estou precisando, eu estou passando por isso. Em minhas palestras, Adriana, eu sempre dou um exemplo para falar mesmo do preconceito que as pessoas têm com a saúde mental, com o adoecimento mental, e principalmente, que nós também temos, né? Uma pessoa que foi diagnosticada com câncer, fez o exame de imagem e aí tá lá o câncer. Nossa, todo mundo se compadece, porque aquela pessoa tá com câncer. É rápido. Na mesma hora que ela pode fazer a quimioterapia, ela vai iniciar a quimioterapia, né? Verdade? Exato. Tá com câncer, todo mundo se compadeceu. A pessoa, meu Deus, tô com câncer, tenho que fazer a quimioterapia. Que é o quê? Um coquetel de medicamentos. A pessoa foi diagnosticada com depressão. E eu costumo dizer que a depressão, ela é tão maléfica quanto o câncer. E ela mata tão quanto o câncer. Porém, não existe um exame de imagem que mostre que a pessoa está com depressão. Então, ninguém se compadece. O quê? Isso é falta de Deus. Vai pra igreja que isso passa. É isso que a gente ouve. Você tem que trabalhar. Não, depressão é frescura. Nossa, ouve muito. Enquanto uma pessoa que está com câncer, nossa, todo mundo se compadeceu e ela já vai iniciar o tratamento medicamentoso, a pessoa com depressão, que mata tanto quanto o câncer, a depressão, se a pessoa ela não trata, né, ela pode levar ao suicídio, que são altos níveis também. E aí, o que acontece? Ela faz de tudo, menos procurar o tratamento. Exato. Ela vai procurar o tratamento quando ela não aguenta mais. Aí sim ela vai no psiquiatra. Primeiro ela vai como eu falei, primeiro ela vai no padre, primeiro ela vai num pastor, ela conversa com a amiga, ela conversa com um amigo. Depois ela vai procurar o tratamento. Por quê? Por que isso acontece? Por que as pessoas esperam se agravar? Exato. Então, assim, para quem está nos escutando, não espera se agravar. Não espera. Opa, tá doente? Tira esse tabu, tira esse preconceito e vá procurar tratamento, vá procurar ajuda. Não existe exame que identifique que você está com ansiedade. Não existe exame que identifique que você está com depressão. Mas você está sentindo. Exato. E é real. E é uma doença que vai te definhar se você não tratar. Inclusive, eu fiquei assim, meio pasmo, porque todo local de saúde que eu frequentei na época que eu estava em crise, ninguém conseguia detectar que era uma ansiedade. Né? Eu chegava nos locais, olha, eu tô sentindo isso. Não, vamos fazer exame disso. Tá, todos os exames eu fui fazendo, da tireoide, de tudo que você imaginar. E aí, até chegar no cardiologista, olha, eu sinto muita dor no peito, eu não tô mais aguentando. Tem horas que eu penso que vou morrer. E até que numa das últimas visitas, até mesmo num posto de saúde,
que um enfermeiro olhou para mim e disse: sabe o que está aparecendo isso em você? A única pessoa que veio de cara e acertou: está parecendo ansiedade. Eu digo: mas a ansiedade causa isso tudo. Eu achava até então, Adri, que ansiedade era uma coisa de eu ser uma pessoa acelerada, de eu dar conta de tudo, de eu correr com a minha vida para dar conta da demanda de ser mãe, de trabalhar fora de casa. Então eu era rapidinha resolvendo tudo, vamos fazer isso e daquilo. Eu achava que a ansiedade era isso, né? E eu ter sempre as minhas preocupações, me preocupar com o futuro. Mas não, a ansiedade é uma coisa séria e ela pode matar, e ela traz muitos agravantes, mas inúmeros agravantes, que adoece o teu corpo por inteiro e você fica incapacitado, sim, é horrível. Quem passou por isso sabe, não é frescura, é uma coisa muito séria, é como você fez essa comparação, é um câncer. Se não tratado, ele leva à morte, sim. Exatamente. Exatamente isso. Então é aquela questão também de quanto mais diagnosticado cedo, Sim. e a pessoa ligar ali o seu alerta, né, para buscar ajuda antes que venham as primeiras crises, melhor, né? Exatamente, porque como eu falei, se agrava muito rápido. A ansiedade, o estresse crônico se agravam muito rápido. Você estava falando da ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção normal que todos os seres humanos têm, inclusive as crianças. A ansiedade é o que ela nos move, ela nos prepara para luta ou fuga, né? Igualmente o estresse, em nível normal. É uma forma de defesa, exatamente. Né? Mas só que quando ela passada do limite já não está normal. Exatamente. O estresse também, em nível normal, ele é o que faz você acordar de manhã, ir trabalhar, ir pra luta, ganhar teu dinheiro, ganhar teu pão. Então, tudo em nível normal. A tristeza, a mesma coisa. Tristeza é uma emoção básica de todos os seres humanos, e todos os seres humanos vão sentir tristeza em algum momento da vida. Tudo em nível normal. Porém, quando elas passam a virar patológica, é que as pessoas precisam cuidar. A ansiedade, até certo ponto, normal. Começou a generalizar, trata, porque ela vai piorar. O estresse, ele vai ficar crônico, ele pode levar a um burnout. E a depressão, que é a pior de todas, eu digo como psicóloga, uma das doenças mais difíceis de se tratar é a depressão. Porque como é que você vai conseguir ajudar uma pessoa que ela não consegue mais ver sentido na vida? Ela só pensa em morrer. Então, assim, é muito difícil você mostrar para ela, não, um novo fôlego de vida, que existe luz no fim do túnel. É muito difícil. Então, se ela está com aquilo ali incutido na cabeça, né? Exatamente. E é difícil, se não for atrás de um profissional, tratar com rigoroso quando já está ali instalado na pessoa. É muito difícil tanto para aquela pessoa como para quem convive, para quem está do lado, sofre junto também, né? Exatamente. Ninguém quer ver a pessoa que ama sofrer, né? E ali se vendo sem saída. Então, buscar ajuda, né? Exatamente, primeiro passo. Adriana. Existe uma tendência aí de individualizar o sofrimento emocional, como se o problema tivesse aí apenas na pessoa e não no sistema de trabalho. Como é que podemos desconstruir essa visão? Infelizmente, isso acontece, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Porque nós temos 10 funcionários, 20, 30 funcionários, né? Num quartel, por exemplo, um quartel, 1.000 militares, né? E aí, por que 1, 2 adoece e o restante não? Então, é tudo muito mais fácil colocar a culpa naquela pessoa. Ela tá assim porque ela se separou. Mas não sabe que ela chegou ao divórcio porque o trabalho estava estressante, porque ela adoeceu, porque ela gerou uma depressão, porque o estresse começou a gerar brigas em casa, né? Agressões em casa. Então, assim, é muito mais fácil jogar a culpa, individualizar ela na pessoa, ao invés de entender que o contexto sim pode ter adoecido, e principalmente um contexto de trabalho insalubre. Trabalho com alto nível de pressão por resultados, por bater metas. Hoje nós temos locais de trabalho que tem que bater a meta e aquele funcionário ele fica desesperado porque ele precisa bater aquela meta a todo custo. Então ele se sobrecarrega demais por conta daquilo. Ambiente de trabalho com fofoca, ambiente de trabalho no qual não existe reconhecimento, ambiente de trabalho hostil, no qual você passa por situações desagradáveis com o chefe. Isso acontece muito, já recebi muito isso no consultório.
E de chefes mesmo que... Aquelas pessoas que sofrem assédio moral. Assédio moral, era essa palavra que eu estava procurando. Assédio moral adoece. Adoece? Assédio moral adoece. As pessoas, elas precisam entender o quanto é sério isso. Para quem sofre o assédio moral, é bem prejudicial. Eu acredito. É um fator que desencadeia tudo isso, né? E aí o ambiente... E aí o que acontece? A gente chama que o adoecimento mental ele é biopsicossocial. Porque ele também vem de você, mas ele vem do ambiente. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela já tem uma predisposição... uma história de vida, alguém que, por exemplo, alguém que na infância, na adolescência passou por algum tipo de abuso ou sofria bullying, aí chega no ambiente de trabalho que o chefe também pratica algum tipo, abusivo, vamos dizer assim, né? Então, a probabilidade dessa pessoa adoecer é muito maior. Adria, e que tipo de, em se falando dos nossos superiores, né, nossos chefes, que tipo de formação ou preparo eles deveriam ter para essas empresas onde há essa coisa de pressão, de cobrança, de assédio? Primeira coisa de tudo, Adriana, os superiores, né, os CEO, os chefes em todas as escalas, eles terem a percepção, né, de que é importante cuidar da saúde mental, que é importante cuidar do ambiente de trabalho. Hoje o dinheiro nos move, né? Hoje o sucesso move. Então, se você entender, você ter a percepção que os teus funcionários, que a sua empresa for uma empresa saudável, com ambiente bom, com uma qualidade de vida, proporcione, né, essa qualidade, ele vai ter retorno. Seja financeiro, seja de sucesso, porque o que está lá embaixo, na base, o funcionário, ele vai refletir a empresa. Se ele estiver doente, vai doer no bolso do chefe, do dono, do CEO, do presidente da empresa. Então, assim, primeira coisa é ter essa percepção. E segundo, ouvir o que eu posso fazer. Porque o chefe, que não é chefe, que é líder, no líder de verdade, ele escuta, ele ouve, ele tá junto, ele tá perto, né? Então, ele vai, ele busca. Entender, opa, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa não tá legal. O que eu posso fazer para melhorar? O que nós podemos fazer para melhorar? E implantar uma cultura organizacional saudável, que é isso que é o principal, uma cultura organizacional saudável, onde o ambiente seja bom, onde, mas precisa bater meta. Sim, mas a que custo? E aí, vamos ver se essa meta, né, tá muito alta? Como nós vamos fazer isso? Não, perfeito, nós vamos trabalhar uma quantidade X, porém você vai ter uma folga tal. Isso é excelente. Hoje já existem países de primeiro mundo que a quantidade de dias de trabalho reduziram para 4. E já tiveram o dobro de produtividade, de rendimento. Você já leu isso. Então, assim, perceber isso é óbvio. Porque quanto mais feliz, quanto mais saudável um funcionário, uma pessoa está, com certeza ela mais produtiva ela vai ser. Então, qualquer empresa, seja ela de pequeno, meia, até uma empresa grande, se ele souber disso, se ele entender, ter essa percepção, essa inteligência, que eu costumo dizer que é inteligência emocional, e isso faz parte da formação de qualquer pessoa, ela é quase que obrigatório você ter inteligência, você saber o que é inteligência emocional, a pessoa vai longe demais. Com certeza. E a gente já tinha falado há um pouco atrás, mas eu volto a te perguntar sobre a questão da pandemia também. Você acredita que pós-pandemia deixou muitas marcas emocionais que ainda se refletem no comportamento dos trabalhadores hoje? E o que mudou desde então? Sim, nós tivemos muito impacto negativo. Né? Eu nem sei, eu acredito... Desencadeou muita coisa, né? Muito. Se teve positivo, acredito que alguma coisa ou outra, né? Mas negativa, nós tivemos muito impacto negativo. E principalmente no ambiente de trabalho. Pessoas que não tinham ansiedade vieram a desenvolver ansiedade. Exatamente. Por exemplo, o seu caso, como exemplo... Exatamente. Pessoas que não tinham depressão vieram a desencadear depressão. Pessoas que foram demitidas, infelizmente. E a demissão, ela também é um fator que pode desencadear um adoecimento mental. Então, assim, foi diversas empresas que fecharam. Então, tudo isso modificou. Infelizmente, após a pandemia, nós tivemos um boom de adoecimento mental.
né? Os níveis foram lá em cima, infelizmente. Eu presenciei professores adoecendo. E por quê? Eles relatavam com a gente, teve as aulas remotas, aulas online, e o que aconteceu? A professora estava entrando em depressão. Por quê? Por causa de comentário dos pais. Nossa, foi um comentário maldoso que a gente sempre, infelizmente, ouve esse tipo de coisa em qualquer lugar. E agora eles estão do jeito que gostam, não estão trabalhando. E sendo que foi o contrário, a responsabilidade dobrou, porque eles não estavam ali vendo os alunos e tinham que planejar todo aquele material. E os tiveram pais que se readaptar, sentiram com as crianças em casa, né? Exato. Nossa, não é como uma sala de aula. E a gente, pais, vê o quanto os nossos professores são essenciais nas nossas vidas. Porque às vezes funciona com o professor, não funciona contigo dentro de casa. É muito difícil. Às vezes você chama o filho, vamos fazer a tarefa. Ai, mãe, porque já é à vontade com você, já fica lhe dando trabalho. A gente fica... Ou muitas vezes nem faz, é isso que eu tô falando. Os pais sentiram porque as crianças tiveram que ficar em casa. O pai teve que sentar e ensinar filho, Exato. Coisa que às vezes nunca tinha, porque era muito mais fácil Exatamente, mandar para a escola. Mudou. E eu já pago a escola, a aulinha particular, porque ela já faz atividade na aula particular. Né? E aí no reforço, por exemplo, em casa não tinha. Passou a ter em casa, começou a reclamar também. Então é muito fácil você falar Exatamente. do outro, né? E assim, para os professores deixar aqui minha admiração. Eu né? também, Outro dia realmente. nós estávamos conversando, acho que foi na escola Fundação Bradesco, parabenizando os professores, né, da escola Fundação Bradesco do quanto, né, os professores eles são essenciais. Se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, Exatamente. se hoje existe um bombeiro, se hoje existe um médico, é porque o professor estava ali. O professor formou todas as profissões. O professor formou todas. Então, assim, infelizmente é uma classe que não é valorizada. Exatamente, mas merece todo o nosso respeito e Com consideração. certeza. E em termos práticos, que tipo de ação uma empresa ela pode implementar de forma imediata para promover a saúde mental no trabalho, mesmo sem grandes recursos? Olha, existem, assim, várias. Mas dinâmica de grupo. Não subjugue uma dinâmica de grupo. Não subjugue um momento de reflexão. Não subjugue uma palestra educativa, porque muitas vezes eu passo do pressuposto que a outra pessoa sabe, mas às vezes ela não sabe. Às vezes quem está escutando agora a rádio ouviu algo que a gente falou aqui, que nós sabemos, mas ele não sabia. Que a partir de amanhã ele já vai estar procurando um tratamento ou alguma coisa. Exato. Então, não precisa. Hoje a gente tem a internet, hoje nós temos o site. Joga lá um prompt no chat GPT. Me mande um esquema completo de atividades para ser feito com os funcionários, voltado para a saúde mental. O chat GPT vai te dar várias dicas interessantes que você pode fazer. Um momento de reflexão. Não estou falando de religião, porque dentro de uma empresa, dentro do ambiente, dentro de uma escola, pode ter um evangélico, um católico, um bandista. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de momento de reflexão. Chama os funcionários naquele momento, né? Faz uma respiração controlada, conversa, pergunta como tá, como podem melhorar, leiam uma passagem, leiam algum texto, né, que eleve ali a autoestima. Então, existe várias palestras educativas, como eu estava falando, que a gente parte do pressuposto que o outro também sabe, mas às vezes o outro não sabe. Então, uma palestra justamente sobre estresse no trabalho, sobre limite. Então, que a gente chama de psicoeducação, é educar a pessoa sobre o estresse, sobre o adoecimento, do quão importante ela precisa cuidar da saúde mental dela. Então, assim, não precisa ter grandes recursos financeiros para implantar. O momento do café, um cantinho do café. Mas eu não tenho, minha empresa é pequena. Coloca lá uma cafeteirazinha, uma cadeira, o momento do café, 10 minutos. Porque aquele momento ali que eu paro, tomar meu café, para dar uma espairecida, para respirar, chega um outro colega e a gente bate ali um papo, conversa. Às vezes eu tô com um problema, sei lá, no meu casamento e o fulano é casado há 40 anos, pode me dar uma dica. Então, assim, sabe? São coisas assim que é o work, né? Faz bem para o ser humano, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, olha, local de trabalho não é para você estar falando da vida pessoal, mas tem esses momentinhos e tem aquela pessoa que você ali confia para conversar determinadas situações. Adriana, nós passamos a metade
da nossa vida e do nosso dia no nosso local de trabalho. É impossível alguém dizer assim, mas não é para estar falando da sua vida. É quase que impossível. É outro. Então, se eu estou no meu trabalho, eu não posso conversar, eu não posso ser eu mesmo, eu já vi que aquele ambiente ali não é. Claro que você não tem que ser antiprofissional, óbvio, mas né, é impossível você passar a maioria do seu dia lá. Então, você tem que ter relação de trabalho saudável, boa, colegas, não precisa ser amigos de trabalho, mas colegas de trabalho, trocar informações, momentos ali de lazer. De certo modo, desabafa, né? Quando você confia ali, conversar com alguém, mesmo que seja algo pouco da sua vida, mas compartilhar isso faz um bem tão grande. Às vezes a gente não tem com quem conversar, né? E é como você diz, a gente passa parte do tempo no trabalho. Então, aqueles ali são seus colegas, vão ou ser seus amigos, seus parceiros. E não precisa, voltando para o que você perguntou, não precisa ter grandes recursos financeiros. Na sexta-feira, vamos dar um off day. Já é maravilhoso tu ganhar uma sexta-feira de folga para tu ficar com teu filho, para lavar tua roupa, para fazer tua academia, para fazer não sei. Mas um day off, né? Um day off. Não pode dar um day off porque vai impactar no financeiro. Então vamos fazer um café da manhã. Cada um eu trago uma tapioca, eu trago um bolo, a gente faz um café da manhã ali, 20 minutinhos antes do início do trabalho. Isso já estimula a produtividade de dopamina, de serotonina. A pessoa já vai trabalhar, já muda o ambiente de trabalho. Então, tudo isso é a questão do querer, de verdade. Já causa ali um ambiente mais prazeroso, né? Mais confortável, mais agradável, mais chamativo. Aproximam as pessoas, né? E para a gente finalizar, fala para a gente, para quem está nos ouvindo agora e se sente que está aí à beira do esgotamento, qual seria o primeiro passo a buscar ajuda, né, e quebrar esse ciclo? Primeiro, pesquisa, né? Se você ainda não quer procurar de antemão, pesquisa realmente o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo isso, isso, isso. Nossa, realmente isso aqui são características de um estresse. Isso já é características de um burnout. Procurar um profissional. Procura um profissional. Tem um médico de confiança, né? Tem um médico na família, ou então vá direto num psicólogo. Procura um profissional. Eu estou sentindo isso, isso, isso. Preciso de ajuda. O primeiro passo é esse, é você ter a percepção, é entender que você não está bem, que você precisa de ajuda e não protelar. Porque, como eu falei, muito rápido, uma doença mental, ela evolui. Que a gente começa a se perceber também, né? Nossa, algo em mim não está bem, está acontecendo isso e isso com o meu pensamento, com o meu corpo. É hora de procurar ajuda. Exatamente. E aí entender a diferença do tratamento com o psiquiatra, o medicamentoso e com a terapia. Muitas, eu conheço várias pessoas que fazem só tratamento medicamentoso. Eu tô com depressão, mas eu já tô tomando remédio, já tô indo com o psiquiatra, mas não tá fazendo a terapia. O remédio, ele trata os sintomas. Ele trata os sintomas. Você vai parar de chorar, você vai diminuir a vontade de se matar. Ele trata os sintomas. Porém, o que causou isso, quem trata é a terapia. Então, assim, a causa, quem trata é a terapia. É só na terapia, só com o psicólogo que você, de fato, vai tratar o que causou a tua ansiedade, a tua depressão, teu transtorno de pânico, teu burnout, a tua insônia. Exato. Adria, como é que tá no Instagram para as pessoas te seguirem? Lá você sempre dá dicas de tudo isso? Sim, pode. Como é que tá lá para o pessoal te seguir? Se você quiser deixar algum telefone, você vai voltar aos atendimentos também ao público? Conta pra gente essa novidade, se puder. Sim. Adriana, o meu Instagram profissional é Adria Almeida Psicologia. Já sigo. Podem ir lá, podem conversar comigo, podem mandar mensagem, pedir dicas, qualquer pergunta, eu sou muito acessível. Eu costumo dizer que a minha meta de vida é falar de saúde mental. Uma das coisas da minha vida é falar de saúde mental. Então, pode mandar mensagem, pode me procurar lá. Como eu falei para você, vou voltar aos atendimentos, né, clínicos. Semana que vem já estou iniciando. Trouxe um novo método de tratamento, uma técnica chamada neuromodulação não invasiva. Quem quiser pode pesquisar, porque assim, eu ficava muito angustiada quando algum
algum paciente ele não era responsivo ao medicamento, por exemplo. Tenho muitos pacientes, inclusive, com fibromialgia, com depressão, com insônia, e muitas vezes o remédio demora muito a fazer efeito, né? Ou já chegou no nível alto da medicação e não está evoluindo. E a neuromodulação não invasiva, o que ela é? Ela é a estimulação do cérebro através de correntes elétricas bem leves, que vai estimular determinadas áreas do cérebro. Por exemplo, ela pode inibir a dor na fibromialgia. Então, isso é maravilhoso, para mim é revolucionário. Uma pessoa com insônia, por exemplo, ela vai estimular ou vai inibir o que está causando, áreas no cérebro que está causando a insônia. Por exemplo, compulsão alimentar, dependência química. Nós vamos inibir a compulsão através da modulação cerebral. Então, é invasiva, né? Não precisa de cirurgia, é sem dor. Então, assim, é um método revolucionário. Está chegando aqui em Boa Vista. Estou muito feliz de estar trazendo, muito mesmo, porque eu ficava muito angustiada por ter essa limitação do medicamento, né? De, às vezes, por exemplo, um paciente com depressão grave, com tentativa de suicídio, e demora um mês para o remédio fazer efeito. E a neuromodulação não invasiva, com 5 sessões, a gente já começa a ver uma melhora. Nossa! Então, eu fui em São Paulo, retornei agora, estou montando novamente o consultório para trazer essa novidade. Estou muito feliz. Então, me procurem lá no Instagram, já estou atuante no Instagram, Adria Almeida Psicologia. Que maravilha! Você já está convocada para participar do Conversas Inclusivas, que inclusive a neuromodulação ela ajuda também na comunicação das crianças não verbais, né? Isso, no TEA, no TDAH também, né? Porque são condições em que há várias características. Por exemplo, o TEA, uma criança não verbal. O TEA também pode ser uma comorbidade com o TDAH, falta de atenção. E a neuromodulação não invasiva, ela ou estimula a atenção numa criança que é desatenta, ela estimula a habilidade da fala para uma criança não verbal. Então, por exemplo, ela inibe a agressividade numa criança com TOD, por exemplo, ou com o próprio TDAH, com o próprio TEA, que tem crianças, né, que ou se autorregular. Não se autorregular, não, elas se batem, né? Exatamente. Então, tudo isso, a neuromodulação, ela vai em áreas específicas. A autoagressividade, A autoagressividade. Ela vai em área específica do cérebro para modular essa condição. Então, assim, para várias condições. Então, eu estou muito feliz de estar trazendo, também, muito mesmo. Como mãe, como paciente, eu estou muito feliz dessa inovação aqui em Roraima, e você está trazendo isso para a gente. A gente vai marcar uma próxima conversa para falarmos só sobre esse assunto muito necessário. Então, você que está nos acompanhando, já compartilha essa novidade e essas informações riquíssimas que nós acabamos de receber aqui da nossa psicóloga Adria Almeida. E eu quero agradecer e dizer que o Entrevistas DP está sempre de portas abertas, e você vai voltar de novo, se Deus quiser. Obrigada, eu fico muito feliz pelo convite. Fico sempre feliz em te receber, em você passar tantas informações boas pra gente. A gente sabe que a informação, ela transforma. Sim. E a gente se manter informado no nosso dia a dia é muito importante. Adria, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos de casa. Podem me procurar, podem mandar mensagem, vou ficar muito feliz. Maravilha, seja sempre muito bem-vinda. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Nós conversamos com a psicóloga Adria Almeida. Nós falamos sobre os sinais de transtornos mentais no trabalho e evitar afastamentos e muitas outras coisas mais. A gente conversou aqui, uma conversa riquíssima e informativa para você que nos acompanha. Então já compartilhe essa informação ou para alguém da sua família ou para alguém que está passando por essa situação que você conhece. Já compartilha, porque toda informação é muito bem-vinda. Você também nos encontra e nos acessa no Spotify, Deezer e YouTube, a nossa rádio web da Defensoria, com todas as informações que você precisa para a sua vida, para o seu dia a dia. E eu sou a Adriana Carla, vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.